buscando aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começaremos hoje um evento sobre síndicos, debate acerca da gestão condominial, como ela é feita, Brasil afora, qual o papel do síndico. Já estamos aqui com algumas pessoas entrando na sala. Deixa eu convidar aqui Paola e o Antônio Luca, que farão parte do nosso debate. Paola mandou solicitação. Deixa eu ver aqui. Antônio também pode me encaminhar? Oi, Paola, tudo bem? Olá, tudo bom? Vai. Paola é a síndica que quase não se interessa por estudos, temas condominiais. Quase nada. Hoje eu pedi para a minha assistente comprar os livros que o Odirley recomendou no último evento, eu anotei, já mandei comprar. Deve chegar aí uns 7, 8 livros para estudar durante as férias. O meu eu pedi 2. Não pedi os 7, não. Pedi 2, mas não chegaram ainda não. Antônio mandou solicitação, mas quem que está hoje com a gente? O Antônio e o Vinícius, né? Vinícius. O Antônio eu sei que já está na sala, deixa eu olhar aqui para ele. Ah, sim. Bom, já foram convidados aí para participar. Agradeço aos que já entraram na sala, boa noite a todos novamente. Fala, Antônio, tudo bem? Vinícius? Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente bem. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos também, prazer igual. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui só síndicos, né? Tirando eu que ainda não me decidi ser síndico, mas lido com síndico o dia inteiro. Eu acho que desse mal não vou viver, né? Desse bem não vou viver, nesse mal não vou morrer. Mas sejam todos bem-vindos. O Aprimora recebe vocês aqui de portas abertas, a casa de vocês. O Aprimora nasceu principalmente para trabalhar com síndico, com gestão condominial. E a live de hoje, ela vem trazer um bate-papo sobre essa figura que vem ganhando tanta relevância nos últimos tempos, né? Antigamente, síndico era só aquele que estava ali ou por curiosidade, ou aventureiro, ou era içado a esse cargo numa assembleia condominial, o pessoal empurrava, vai lá você, vai lá você. Hoje a gente vê até disputa para ser síndico nos condomínios, né? E eu estou aqui com Paola Siqueira, estou aqui com Antônio De Luca, eu estou aqui com o Vinícius, que são síndicos que dedicam as suas vidas ao trabalho, ao estudo, à qualificação para servir nos condomínios, atendendo as famílias, atendendo o patrimônio, né? E sempre procurando se qualificar. Estão desenvolvendo técnicas únicas, estão aprendendo não só nos cursos, na academia, mas estão aprendendo no dia a dia. E esse conhecimento ele vem sendo compartimentalizado, vem sendo externalizado, vem sendo trocado e vem sendo duplicado. Então, podemos ver hoje o desenvolvimento de uma gestão mesmo condominial, técnicas únicas, e vemos nascer aí uma profissão. Vou passar a palavra aqui para uma apresentação inicial. Paola Siqueira, fala um pouco para a gente o que você é, o que você faz, como é que é ser síndica. Esse ano estou debutando na área de condomínio, né? Fazendo 15 anos de atendimento. Comecei na parte de administração, era gerente, condomínio, e depois vim para a parte de sindicatura, eu chamo ainda de externa. Essa questão da profissionalização eu acho interessante, mas a gente tem muitas arestas ainda para melhorar ainda, né? No que tange a gente. E eu acho que é a busca constante de estar se aperfeiçoando. Não é mais aquela brincadeira de quem está aposentado, de que não tem responsabilidade. Hoje o síndico tem uma responsabilidade gigante, responde por N situações e cada dia tem que estar se aprimorando, não ter o conhecimento geral. Eu adoto a questão da equipe multidisciplinar, né? Ter vários parceiros que te auxiliem nisso. Mas você tem que estar ali ciente de cada coisinha, pelo menos, para poder verificar e ajustar o que tiver de errado. Excelente, boa apresentação inicial. Passando agora na ordem da entrada, para o De Luca. Fala um pouco, meu amigo, o que é ser síndico? Fala uma visão geral sobre você. Se apresenta aí ao nosso público que está conosco.
Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Carlos de Luca. Sou sócio e síndico profissional na Confiança e Síndicos Profissionais. Comecei como um síndico morador, né, um síndico orgânico. E aí comecei a me desenvolver dentro dessa profissão que é ser síndico, que eu chamo que é uma profissão, por mais que ela não seja regulamentada, porque existem pessoas como nós, Vinícius, Paola, eu e muitos outros, que dedicam realmente a vida, acorda pensando em condomínio, vai dormir pensando em condomínio, sonha com condomínio, tem pesadelo com condomínio, e assim vai. Em um determinado momento eu vi que tinha alguns talentos que uma pessoa precisa ter realmente para você poder lidar com as outras pessoas. O talento da comunicação, o talento de saber ouvir, o talento de você saber recepcionar, ser uma pessoa harmoniosa, sem buscar conflito, porque nem todo mundo está preparado para ser síndico. Inclusive, algumas pessoas que fazem curso, elas precisam entender que para ser síndico, além de ser uma escolha, você precisa ter alguns talentos. Se você não tem esses talentos, a sua vida como síndico vai ser muito difícil, né? Então, o que acontece? Eu comecei a estudar, né? Fui incentivado por algumas pessoas da área condominial a fazer o curso de síndico profissional. Fiz o primeiro, fiz o segundo e continuei fazendo. Hoje em dia, eu sou um fominha de estudo, um fominha de certificado e já trabalho no mercado há mais de 7 anos. Graças a Deus, em constante crescimento. Hoje em dia, estruturando a minha empresa para poder alcançar novos degraus, agora em 2022. E sou muito feliz com as escolhas que eu faço. São duras, são difíceis, a vida de síndico não é fácil, não tem glamour. Às vezes você dá vontade de abaixar a cabeça e chorar, às vezes dá vontade de você não ficar perto das pessoas, você quer, infelizmente, quebrar o pescoço de alguém. E nesse período foram coisas que eu desenvolvi também. Inteligência emocional, resiliência, paciência, para entender que é necessário passar por tudo isso para chegar num determinado nível que é onde eu quero chegar. Então, eu preciso passar por isso, estou passando, e graças a Deus o mercado tem sido bom comigo e a gente está aqui para conversar com os amigos. Obrigado, De Luca. Só dar saudações aqui para o Joanildo Malta, do Rio de Janeiro, Alex, síndico, está sempre aí com a Paola, com o grupo de síndicos, Bruno Caruso também, colega nosso, anunciante da revista, foi encaminhado hoje para uma rádio lá na Barra. Sempre que possível, vou encaminhar vocês todos lá, que estão sempre com a gente, quer no Aprimora, quer na revista também, dá preferência para o mercado escutar a voz do síndico, o síndico poder ter o seu espaço e ganhar sua relevância na sociedade. Mandar um abraço também para a síndica de Sergipe, também estão conosco aqui, Edilma, a Fábio, o pessoal todo está sempre participando aí. Antes de passar a palavra para o Vinícius, dia 13/12, eu estou fazendo um convite aqui oficial. Paola, Vinícius e De Luca, a gente vai se reunir aqui num espaço para 20 pessoas apenas. Eu quero escutar os síndicos, eu quero saber das necessidades do cotidiano, síndicos profissionais, síndicos orgânicos, gerentes de administradora, donos de administradora, mas a maior parte deles é síndico, tá? Para escutar o que o mercado está precisando, o que vocês estão estudando, o que vocês estão vendo de dificuldade para a gente construir e lançar o nosso curso de síndico profissional do Aprimora, que eu sempre tive uma certa resistência em lançar um curso mesmo dessa natureza para fazer algo de qualidade. E o desafio entre lançar algo muito extenso, algo muito curtinho, a gente vai escutar vocês para mandar, para preparar. Vou mandar o convite para vocês depois, dia 13/11, dia 13/12 presencial. Vinícius, fala um pouquinho para a gente aí de você, o que tu faz no mercado, como é que é o seu trabalho, como é que é ser síndico, né? Como é que você entrou nessa aí? Estou vendo que você é formado em economia pelo UFRJ, né? Fala para a gente aí. Pois é, primeiramente, boa noite novamente a todos aí, é um prazer estar aqui falando com todos vocês, revendo aqui os amigos aqui. Bom, eu entrei como, acho que muitos síndicos profissionais começam, né? Comecei como síndico orgânico do meu condomínio, naquela vontade de querer fazer algo mais pelo meu patrimônio, né? E aí comecei a estudar, fazer cursos, né? Não tinha pretensão inicialmente de ser um síndico profissional, mas o negócio começou a entrar no sangue, começou a ganhar uma consistência dentro de mim e aquilo acabou se tornando a minha atividade principal. Então, eu vinha como você bem citou, sou formado em economia, tive mestrado na área de logística, trabalhei em multinacionais, mas resolvi largar e montar a MV Síndicos Profissionais e aí atuar nessa área de sindicância profissional, um trabalho diferenciado. A gente gosta muito de trabalhar junto aos condôminos, um trabalho mais humanizado,
Então, o meu trabalho hoje de síndico, ele tenta tirar um pouco aquela visão de que o síndico ele é aquele aposentado, que às vezes não tem muita paciência, ou é a única pessoa que quis aceitar o cargo. Não, a gente quer trazer um trabalho mais profissional, um trabalho que entende as demandas dos moradores. A gente vê que hoje, como a Paola até citou, o condomínio é complexo, ele precisa de uma pessoa que não precisa ser especialista em todas as áreas, mas que tenha um pouco de conhecimento de cada área, seja um profissional multidisciplinar. Então é fundamental estar se aprimorando, estar conhecendo pessoas de várias áreas, montando um pool de parceiros que vão estar ali numa hora ou outra te auxiliando, te dando uma informação, te dando uma orientação para que você conduza o seu trabalho da melhor forma possível. Então essa é a proposta da MV aqui, a minha forma de atuar de síndico, é estar ali trabalhando junto com os moradores, com a comunicação, com o trabalho mais humanizado, para que a gente tire um pouco a visão de que o síndico não é aquele cara chato que fica no pé dos outros cobrando regra de condomínio. Não, que está ali para valorizar o patrimônio de cada um dentro do condomínio e fazer com que o condomínio tenha uma qualidade de vida boa para os seus moradores. Excelente, excelente. Aproveitar para saudar aqui Jucimar Conceição, contador, Marta Gandolfo, síndica, entrou também aqui na sala, Tárcia Quilhão, fala muito para síndico sobre também compliance lá de Santa Catarina. Deixa eu então dar seguimento aqui, sejam todos bem-vindos. Foi colocado aqui duas formas de aprendizagem. E eu queria puxar um pouquinho para o que eu estou aprendendo dentro da parte de pedagogia, docência superior. A aprendizagem, ela pode ocorrer dentro de uma instituição de ensino. Essa aprendizagem tem ali um professor que media, que avalia, que estrutura um processo de ensino-aprendizagem, que planeja. Geralmente é dentro de uma instituição formal. Essa é muito conhecida. Mas existe uma aprendizagem que ela é informal, que ela ocorre, por vezes, de modo não planejado. Ela acontece de forma não programada, né? Ela acontece fazendo, ela é experiência, ela é vivência, né? Como nós não temos ainda, ou pelo menos construção recente, os cursos para síndicos, ainda começa a se discutir o que o síndico tem que saber, é só direito e legislação, é só comunicação, o síndico tem que saber gestão, o síndico tem que ser administrador, o síndico tem que saber de manutenção predial, começa a se discutir o conhecimento que esse síndico tem que ter para atuar. Enquanto se discute o conhecimento que esse síndico tem, nós vemos o síndico aprender muito na prática, no cotidiano, pela experiência. E cada um de vocês tem uma experiência muito rica. Cada um vem de uma formação, cada um vem de mais de uma formação, mais de um curso, mas eu quero focar agora na experiência prática, né? O que Aristóteles falava de tekmê, a técnica, a arte do artesão, saber fazer. Fala um pouquinho da experiência de cada um de vocês. Como é que vocês foram aprendendo, né? Como é que você deu aprendizagem dentro do mundo condominial? Eu vim de administradora, eu fui síndico orgânica, enfim, fala um pouquinho para a gente, né? Vamos inverter a ordem aqui para não começar de trás para frente aí, né? Vinícius, fala um pouquinho para a gente aí. A aprendizagem, ela é só na prática, ela é só na teoria, as duas se complementam, a prática é melhor, a teoria faz você repensar. Pega essa linha aí e devolve um pouco para a gente. Perfeito. Assim, é fundamental que para um síndico ele tenha um conhecimento, faça cursos, se aprimore um conhecimento acadêmico, mas uma coisa ela não substitui a outra, elas caminham em paralelo. A vivência dentro de um condomínio vai te trazer situações que na sala de aula você às vezes não vai vivenciar. É como a gente está numa sala de um cientista, né, onde todas as condições estão controladas. Na sala de aula a gente tem um cenário mais inclinado para esse lado. Quando você vai para o condomínio, aí é o mundo real. Aí você vai ver um morador que está insatisfeito com alguma coisa, é um cano que estourou que não estava previsto, é uma situação de conflito entre moradores, é um funcionário que às vezes precisa ser orientado. Então, ela trabalha assim, a vivência e a acadêmica andam juntos. Acho que eu penso dessa forma. Mas, obviamente que, quando eu comecei, eu muito aprendi com a prática. Depois é que eu comecei fazendo os cursos para poder me especializar. Então, eu comecei pela prática, apanhando muito no começo, é normal, batendo cabeça. Nem sempre o que eu fazia era a melhor alternativa, mas foi um processo de aprendizagem. Depois eu comecei a ver, quando tomei o interesse, ou então virar um síndico profissional, agora é a hora de eu trazer o conhecimento acadêmico, as metodologias que eu posso implementar no condomínio, para poder fazer com que as coisas andem corretamente uma do lado da outra e consiga ter o melhor de cada coisa. Uma coisa que me fortaleceu muito também foi trazer um pouco da visão corporativa que eu tinha do mercado em grandes multinacionais,
para tratar o condomínio como uma empresa. Então, eu comecei a tratar o condomínio como uma empresa. Então, eu separava em setores, eu direcionava a comunicação específica, e isso trouxe para mim uma certa melhoria na minha comunicação, na forma como agir e conduzir o condomínio. De tudo isso fez chegar onde eu estou e é a forma como eu trato a minha metodologia de trabalho durante os condomínios. Excelente, excelente. Uma boa comparação, né? Embora o condomínio não se compare em uma organização conhecida, mas ter um olhar mais técnico sobre o condomínio ajuda bastante a ter uma visão mais profissional. Fala para mim um pouquinho, De Luca, como é que foi a sua aprendizagem na área? Explica um pouquinho para gente aí como é que foi a sua curva de crescimento e como... Então, antes de mais nada, eu acho que, tipo assim, o síndico, ele é muito comparado, eu faço uma comparação muito com o maestro de orquestra, né? O maestro de orquestra é o síndico, porque o maestro de orquestra ele precisa entender um pouquinho de cada um daqueles instrumentos e depois juntar e ter um resultado final. Eu cheguei ao ponto que eu cheguei pensando muito dessa forma, mas no início, quando eu comecei como síndico orgânico, eu apanhei demais, porque eu não entendi de condomínio. Eu entendi um pouco de administração, né, que eu tenho uma formação de técnica de administração, entendi um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de departamento pessoal, entre outras coisas, mas de vida de condomínio mesmo, eu não entendi. E aí depois eu fui descobrir que, tipo assim, administrativamente o condomínio ele é 30%, porque 70% é o pior do condomínio, que é a gestão de pessoas, a gestão dos moradores, a gestão dos funcionários, a gestão dos prestadores de serviço. Eu comecei a lidar com essas coisas naqueles momentos. Eu tenho duas formações que eu já estava conversando com a Paola, não sei se ela se lembra, eu falei, tipo assim, as minhas duas formações, o pessoal olha para mim e fala assim, nossa, não tem nada a ver com condomínio. Eu falo assim, não, tem tudo a ver com condomínio, é que vocês não conseguem enxergar como eu enxergo. Eu tenho formação de educação física, uma das minhas formações, e a outra formação é como chefe de cozinha. E o pessoal fala assim, o que isso tem a ver com condomínio? Eu falo assim, cara, o amor que eu tenho por cuidar das pessoas, eu cuidei na educação física durante 15 anos. Eu desenvolvi trabalhos com jovens, com crianças, com pessoas, então eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas e cuidar delas, que eu trago dentro de um dos meus trabalhos, é inerente a essa profissão, não adianta. E aí, chefe de cozinha, eu falei assim, chefe de cozinha é líder por si só, porque sem ele a cozinha não anda. Então eu aprendi a ser um líder nato nos condomínios, porque eu já tinha essa experiência de trabalhar em equipe, né? E aí os funcionários sentem essa responsabilidade de ter aquela pessoa que está guiando eles através de um resultado que a gente espera alcançar. Mas, tipo assim, não foi fácil, cara. Como o Vinícius falou, você tem que juntar o melhor dos mundos, né? Que é você pega ali a questão da técnica e juntar com o dia a dia que você vai aprendendo. Eu sempre falo para as pessoas, no meu primeiro ano como síndico, norma 16/280, eu acho que eu deixei passar a rodo, porque eu não entendia dela. Entendeu? Tipo assim, que teve de gente que fez obra no meu condomínio, que é onde eu moro, e eu não fiscalizei, foi um absurdo, porque eu não entendia. Aí depois que a administradora me deu o primeiro toque, eu falei assim, tem isso, eu não sabia disso. Aí eu comecei a investigar. E aí depois realmente eu fui me aprimorar muito em cima de questões técnicas quando eu fui fazer os cursos, quando eu fui estudar, né? Então eu tinha muito o talento e a boa vontade. O que é boa vontade? No meu caso, eu fazia gestão do meu condomínio, né, que é onde eu morava, pensando o seguinte, eu preciso fazer o melhor para minha família que mora aqui. Fazendo o melhor para minha família que mora aqui, eu vou atender a família dos outros, eu vou humanizar o serviço, eu vou olhar isso como uma grande família. Era o meu ponto inicial. Mas eu não tinha a técnica que eu tenho hoje, entendeu? E isso realmente hoje faz um diferencial imenso. Você precisa juntar essas duas coisas, esses dois lados, o gostar, o cuidar e o aprender. Pegando um gancho aí para você responder, e depois pode voltar para o Vinícius, se a Paula também pode ir lá na frente trabalhar. Maurício Vinen, da Alpicerra, perguntou o seguinte: quanto tempo um síndico orgânico pode se tornar um profissional com experiência, considerando apenas esse modelo de aprendizagem? Você entra como orgânico, você quer aprender, você quer viver daquilo, quer oferecer seu serviço para o mercado. Quanto tempo depois você estaria preparado com uma experiência mínima para começar a trabalhar como profissional? A pergunta dele é essa. Isso vai depender muito do ambiente que você está, eu acredito. Por exemplo, eu demorei 3 anos para fazer uma transição, mas eu tomava conta de um condomínio de quase 500 unidades, quase praticamente todo dia. Então era um aprendizado gigante, uma bola de fogo em cima das costas gigante, quase todo dia durante 3 anos.
né? E eu me desenvolvi em cima desse cenário, né? Que é um cenário de caos. Meus amigos dos cursos falavam que eu fui moldado no fogo do inferno. Realmente eu fui mesmo. Porque você pegar ali e topar ser síndico de quase 1.500 pessoas de uma vez só, e era um trabalho quase diário, a minha transição demorou em torno de uns 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar como síndico profissional, eu deixei o condomínio onde eu moro, porque eu aconselho, pessoal, a melhor coisa que vocês fazem, nunca sejam síndico de onde vocês moram, porque eu não aguentava as pessoas tocando interfone às 11h30 da noite para reclamar sobre alguma coisa, para falar. As pessoas não respeitam quando você mora, elas cruzam a linha, né, do contato. Então, o que acontece? Eu deixei o condomínio onde eu morava e comecei a trabalhar com outros condomínios. Eu tive um condomínio, fiquei 1 ano e meio com ele, e aí depois de 1 ano e meio eu comecei a desenvolver meu trabalho em outros locais. O início não é fácil. As pessoas precisam apostar no seu trabalho, precisam confiar no seu trabalho, mas aí você vai frutificando, você vai fazendo parcerias, você vai desenvolvendo um bom trabalho, as pessoas vão te indicando. O início não é fácil e, no meu caso, como eu falei, eu demorei de transição 3 anos, mas foi uns 3 anos intensos ali para poder fazer a mudança. Você fez o famoso intensivão, né? Se Paola, antes da Paula fazer a resposta lá principal, se pudéssemos dizer que a pessoa estaria razoavelmente preparada por uma experiência mínima, sem contar que a aprendizagem é contínua, tem que passar pela instrução formal também, mas assim, para tentar resolver o básico de um condomínio, com experiência, quanto tempo essa pessoa poderia deixar de ser orgânica e começar a pensar em ter experiência para ser profissional, na avaliação de vocês? Na minha do Vinícius, na minha, né? Então, eu acho que é muito difícil você colocar um prazo. Eu acho aí que 1 ano é uma gestão. Eu acho que uma gestão pode transformar o cara em amador, como o cara em esquecer condomínio, nunca mais pensar nisso. É uma gestão, ela oscila, porque você... Eu não sei se eles concordam comigo, mas eu já tive condomínio de 1 ano, você não conseguia executar tudo que você tem que fazer. E aí você precisar de mais um para mostrar o seu serviço. Então, é complicado você falar que em 1 ano não vai estar formado. Eu acho que não. Eu acho que é sempre... Vai depender do condomínio. Às vezes você pega um condomínio num estado que você vai aprender muito, e tem um condomínio que ele já está estabilizado, você não vai aprender nada, você só vai administrar. É aquilo que eu sempre falo, condomínio é um ente único. Vai depender, cada um é cada um, e de fato você vai aprender em um mais ou menos que o outro e por aí vai. É muito difícil. Eu acho que um bom curso é um curso de 1 ano, eu acho que menos que isso. É uma gestão, então, mínimo de 12 meses, eu acho que você consegue avaliar e aí você vem para um plano de ação mensal, trimestral, semestral, vamos pelas garantias, vamos pegar um condomínio zero. Eu tenho garantia de 30 dias, 60, 90 e por aí vai. Então, seria mais ou menos essa mesma avaliação para o síndico. Ótimo. E você, Vinícius, qual seria um prazo na sua acepção aí? Assim como a Paola, eu acho que é muito difícil a gente determinar um prazo, né? Eu acho que tem vários fatores que entram, né? É o tipo de condomínio que a pessoa se propõe a ser síndico, é o perfil da pessoa, é o quanto a pessoa está empenhada e disciplinada a aprender, a estar disposta a se envolver nas questões do condomínio. Eu demorei, foram 3 anos como o de Luca, eu demorei um pouco mais, eu fui depois de 6 anos, e eu tive o estalo de que eu tinha o perfil para seguir ali, primeiro porque já estava gostando da atividade, já tinha aquilo enraizado em mim, o resultado, o retorno que eu tinha nas eleições do condomínio que eu era síndico orgânico era muito satisfatório, e eu comecei a ver as pessoas falando, pô, você tem que ser síndico no condomínio do meu pai, você tem que ser síndico no condomínio do meu irmão, e essas indicações me falaram, calma aí, eu acho que eu estou fazendo uma coisa diferente, então eu acho que eu tenho que olhar, acho que agora é o momento de alçar voo e ver que eu posso atuar como profissional da área e me dedicar exclusivamente a isso. Então, eu demorei cerca de 6 anos para sair de síndico orgânico, até porque tinha uma carreira antes, né? E então decidi para a vida de síndico profissional mesmo com a MV. Excelente. Paula, eu acabei fazendo uma pergunta atravessada e a pergunta anterior era a seguinte, a importância do aprendizado na prática, no cotidiano, né? Eu sei que você está sempre estudando, fazendo cursos, mas fala para a gente da experiência do dia a dia, erro, tentativa e acerto, a gestão aplicada. Como é que se deu na sua carreira, na sua vida profissional?
Eu sou adepta à prática. Eu brinco muito com o pessoal que eu sou a que vai fazer, e aí é você fazendo que você descobre se você vai errar ou acertar. Lógico que meter Na a mão. teoria, a prática é outra. Na teoria de condomínio é uma graça. Quando chega na prática, meu Deus, é um Deus nos acuda. E aí você tem que adaptar. Eu acho que, além de tudo, um síndico ele tem que ter adaptabilidade extrema, porque ele tem que se adaptar ao movimento fluxo do condomínio. Eu vou pegar uma frase, o Deluca começou com uma questão, mas uma frase que bombou para mim essa semana foi a seguinte: o bom maestro, para ele reger, né, bem uma orquestra, ele tem que dar as costas para o público. Então, eu peguei isso e joguei na sindicatura, e se você parar para analisar, entra justamente no que ele falou, de que você tem que saber um pouquinho de cada instrumento, mas você tem que dar as costas muitas vezes para você conseguir executar alguma coisa. Porque no condomínio sempre vai ter alguém que vai tentar conquistar algo com o síndico, e tentar sempre trazer para ele. A questão da prática, eu acho que os cursos hoje, assim, pelo menos eu já fiz de Florianópolis, fiz de São Paulo, estou querendo fazer um com as meninas aí em Recife para ver como é. Eu acho que falta aos profissionais que são excelentes na teoria tentarem observar a prática. Ouvir, de repente, o síndico e aí trazer essa vivência para dentro da disciplina e tentar conjugar questões que sejam mais fáceis de aplicar. Então, dá para a gente fazer isso. Os advogados, cada hora, têm mais a adaptabilidade para isso, porque você tem uma lei, mas tem sempre alguém que tem um jogo de cintura para mudar aquela lei, para achar uma brecha para outra coisa. O condomínio não muda disso. Eu acho que é a entidade mais próxima, né, de buscar subterfúgios na lei do que qualquer outra condomínio. Porque sempre está tendo essa dinâmica, seja no assunto que for. Então, eu acho que falta só isso, a questão de ajustar, de alinhar o que hoje, na teoria, pode se perfeccionar na prática. E dar exemplos. Tem muita gente que, eu sou uma delas, eu só consigo pegar uma determinada coisa da teoria e ver ela, de fato, quando eu consigo aplicar ela. Então, essas vivências fazem você, às vezes, pegar a coisa de maneira mais prática. Beleza, boas colocações. Esse debate ele é permanente. Teoria e prática não são excludentes. A teoria vem da observação da prática e esse conhecimento que no Nonak Takeuchi, da gestão do conhecimento, eles falam que é um conhecimento explícito, né? Ou tácito. Esse conhecimento que vem da experiência de cada um, ele pode ser externalizado, é muito difícil. Mas se eu conseguisse pegar toda a experiência da Paola, que é algo subjetivo, e tentar construir objetivamente, estruturar aquele conhecimento, e aí eu vou juntando com o conhecimento do Deluca, com o do Vinícius e de outros síndicos, a gente já começa a ter uma estruturação do conhecimento sobre gestão de condomínios, né? Isso que é um ponto bem importante. E aí poderemos ensinar para outras pessoas que vão aprender, mas para essas pessoas que aprendem, por mais que você leve a teoria estruturada, leve o conhecimento já construído, falta realizar a prática, né, que é indissociável. Então, são dois caminhos que não se excluem, eles andam realmente bem juntinhos. Na nossa formação básica, da maior parte dos síndicos, pelo que nós vemos, eles vêm do orgânico, eles desenvolvem um bom trabalho, eles são curiosos, eles são humildes, eles querem aprender, né? E aí eles acabam se lançando no mercado e vão procurando o que hoje nós temos, até com uma certa abundância, cursos gerais, né, sobre gestão, mas há muitas críticas porque estamos aí no início ainda da formação, né? Estamos aí no início ainda do surgimento dessa profissão, né? Isso é um ponto importante. Está o contador lá, aqui todo chateado, Gilcimar, falando que o curso esquece a tributação, né? O pessoal da Associação Nacional de Síndicos, ele trouxeram um curso já montado. Aí eu olhei, era um curso bem curtinho, o objetivo era ser um curso bem básico. Aí eu pensei, vou chamar aqui o Nazaré e o Sérgio Tajiba para eles entrarem com uma disciplina de legislação. E colocamos ali. Aí lancei. Rapaz, meus colegas contadores só me... você não botou contador, porque está faltando a parte tributária, não sei o quê. Aproveitando esse gancho aí, vou fazer então uma pergunta. Disciplinas ou conhecimentos
que o síndico deveria ter para fazer uma boa sindicatura, para ser um bom gestor, né? Paola, fala para a gente, depois eu rodo de volta aí, De Luca e Vinícius. Conhecimentos. Então, agora eu vou ser o problema. Gilcimar vai querer me matar, os advogados em questão também. Olha o De Luca, já te respondendo. Eu acho que a primeira coisa que o síndico tem que ter é um bom aparato de inteligência emocional. Que eu acho que é uma questão que não tem como fugir. A questão da contabilidade, a questão da advocacia, volto a falar, é um grupo multidisciplinar. Ele tem que ter o conhecimento básico, mas ele não tem que entender, porque senão não precisa ter administradora. Senão não precisa ter um contador. Senão, vamos fazer autogestão. Então, assim, a gente tem que entender também que o cara não tem que ser o conhecedor de tudo, mas ele tem que ter base. Então, eu acho que às vezes a gente está dando muito vigor a disciplinas que são inerentes a uma cobrança das áreas que são multidisciplinares, e aí a gente chama a atenção do síndico por uma área que não é necessária. Eu preciso conhecer, mas eu não preciso saber, porque eu tenho uma empresa que me presta serviço para isso, entendeu? E aí sim, o conhecimento é básico só para você também não sofrer com isso. Agora, o síndico tem que entender bem do que o Código Civil exige dele. É saber uma previsão orçamentária, e aí ele não tem que deixar o outro fazer, ele tem que estar ciente. É ele saber quais são os documentos que ele tem que ter em posse. Se chegar um fiscal, se bater uma cobrança de algum órgão, ele tem que saber o que ele tem que deixar guardado, que ele não tem. Qual é a responsabilidade dele, porque muitos síndicos ainda assumem o papel, no caso de orgânico. Tem síndico profissional também que não entende isso, mas vamos pular essa parte. No caso de orgânico, você não sabe ainda a sua responsabilidade civil e criminal. Então, eu acho que isso tem que ser enfatizado. Os demais itens são básicos. Então, a gente tem que dar mais força para as cadeiras, que o síndico realmente tem que estar eficiente naquilo, e as demais ter ciência do que a parceria tem que ser. Porque aí ele vai analisar aquele parceiro, opa, peraí, esse cara me ajuda, ou então esse cara não me ajuda. E aí fazer o mercado rodar, que é isso que é necessário. Beleza, Paula. Então você falou um pouquinho da inteligência emocional, conhecimento generalista, né? Ele deve saber um pouquinho de cada coisa, mas não deve dominar todos os assuntos, até porque ele não é contador, ele não é advogado, ele não é engenheiro, mas ele deve ter a noção geral. E ressaltou a importância do Código Civil na parte do direito de legislação. Só fazendo um paralelo aqui, quem cursou administração, antigamente era administração de empresas, hoje é só administração, porque ela serve para qualquer organização, com ou sem fins lucrativos. Quem cursou, quem tiver a oportunidade de olhar uma grade de administração, vai ver, por exemplo, disciplinas de direito e legislação, disciplinas de administração, processos gerenciais, teoria das organizações, liderança, motivação, disciplinas de economia, disciplinas de contabilidade, disciplina de sociologia das organizações e psicologia das organizações. Então, o administrador, ele é um generalista. E como a gestão, que o síndico ele é um gestor, gerente ou manager, como a gestão, uma decorrência da administração, uma administração na prática, né, sem necessariamente você ter a formação em administração, é quase que necessário que para você ser aquele que pilota a nau, né, pode ser o piloto, o capitão da nau, né, para esse capitão da nau que você tenha que ter uma visão generalista para saber quem é o camarada do motor, o camarada que está lá na vela, o camarada que está no remo, o camarada que está no convés. Você tem que saber da sua tripulação e saber montar equipe. Henry Ford só tinha até a 5ª série e foi o maior organizador de equipes do mundo, teve 200 mil pessoas trabalhando com ele. Ele ensinou e ele insistiu com os engenheiros que era possível fazer um motor a combustão de tal qual forma, e ele conseguiu. Então, ele era um homem de conhecimento extremamente mediano, mas ele sabia a importância das equipes e de ter especialistas aí. Voltando, então, De Luca, o que tu acha desse bate-papo aí? O síndico tem que saber tudo, ou tem que ter uma noção geral? Como é que é as disciplinas essenciais para o síndico? Cara, por incrível que pareça, eu concordo com a Paula. Que isso? Mas que o mundo vai acabar, se brigam o Não, mas... inteiro.
Mas a gente Alguém filmou isso concorda. aqui? A gente concorda sobre muitas coisas, é que vocês não acompanham nessas conversas. Mas, tipo assim, eu vou dar um exemplo, né? Como técnico de administração, uma das coisas que eu tentei implantar quando eu iniciei como síndico eram coisas muito legais de rotina de administração, PDCA, SLA, entendeu? KPI, e são coisas que, tipo assim, me ajudavam em algumas partes da gestão dentro do que o síndico faz, porque me ajudava com a parte organizacional, né? E isso é inerente daquele tipo de atividade. Muito legal. Mas não é tudo. Como eu mesmo falei, tipo assim, a minha visão administrativa aqui de um síndico, ela gira em torno de uns 30%. Entendeu? E aí, dentro desses 30%, concordo com a Paola, como eu também sou um generalista, eu entendo de todas as partes do condomínio hoje, um pouco de cada uma delas, tipo assim, 30%, 40%. E quem tem que entender mais são as pessoas que realmente vão estar trabalhando de uma forma coletiva comigo. Um bom advogado para dar respaldo, não só para a minha empresa, mas para os condomínios onde eu trabalho, um bom engenheiro para poder fazer as vistorias e me ajudar. Eu sei o que é uma trinca, eu sei o que é uma rachadura, eu sei algumas outras coisas, mas fora isso, se você começa a entrar dentro da engenharia, eu já não conheço. Antes de ser síndico, eu não sabia dessas coisas. Eu fui aprender com essas coisas também, mas eu aprendo até um determinado ponto, né? E aí depois aquilo é com o especialista. Eu não me aventuro, não tenho capacidade técnica para me aventurar dentro daquilo. Contabilidade é a mesma coisa. Então o que acontece? Eu acho que hoje em dia o desenvolvimento ele tem que ser progressivo para essas partes, onde você sabe que você vai ter uma equipe cuidando junto de você, uma equipe que vai te dar suporte, que vai te dar respaldo, e aonde é que você pode se desenvolver? Eu acho que você pode se desenvolver nas questões de relacionamento. Entendeu? Que para mim são muito importantes, um papel imenso do síndico. Eu lembro que na minha primeira vitória, quando eu levantei a mão e botei na cabeça que ia ser síndico, no meu discurso eu via que as pessoas estavam precisando era questões de o que o síndico ia resolver com as questões de relacionamento, como é que ia fazer com a questão do cachorro, do filho dele no condomínio, com o vizinho, e aí você tem que desenvolver muito essa parte. Por quê? Porque hoje em dia, inclusive com a pandemia, olha o quanto isso acentuou. A gente pega aí os índices, né, de pandemia, o quanto que os conflitos aumentaram com as pessoas mais tempo dentro do condomínio, dentro das suas casas. Dá para te devolver a palavra. Você concorda com a Paola e você diz então que o síndico ele tem um conhecimento generalista para encaminhar para o especialista, mas que a única habilidade que o síndico não pode prescindir é ser um bom gestor de pessoas. Essa isso, exatamente. Porque isso ele não consegue delegar para ninguém. Entendeu? Tipo assim, isso faz parte do síndico. Como eu falei, quando eu falo que o síndico é um maestro, quando eu falo algumas coisas, é porque sem aquela figura, por exemplo, a orquestra ela não toca. Entendeu? Então, sem a figura do síndico, para comandar essa questão das pessoas, do pessoal, pensar nas estratégias, mas principalmente na gestão das pessoas, e que eu falei, a gestão das pessoas não são só os moradores, são os funcionários. O síndico é responsável, eu estava vendo nas palestras que a gente estava falando, ninguém tocou nesse assunto, é um assunto que eu sempre abordo. O síndico tem uma responsabilidade social imensa, por exemplo, a família de cada um dos funcionários que trabalham no condomínio é responsabilidade do síndico também, olha só, mesmo que seja indiretamente. A família dos prestadores de serviço são de responsabilidade do síndico também, porque é um trabalho bem feito, um trabalho bem integrado, você vê que o condomínio tem responsabilidade com aquele prestador e vice-versa. E o cara que compra, e é onde aquele cara compra o material, olha como você vai fazendo uma escada, como você vai fazendo um ciclo imenso que sai do condomínio e se espalha. Deixa eu interromper você agora, então, para saudar a Ariane Padilha, que está entrando aqui, minha amiga lá do Rio Grande do Sul. Ela ministrou um curso excelente, eu acho que é um dos únicos do Brasil aqui pelo CBEPJur, e ela ministrou um curso sobre gestão de pessoas, sobre liderança, um curso muito bom, foi muito elogiado, né? Tive bons retornos, já encomendamos mais 3 cursos com ela dentro dessa área, inclusive ela montou um de gestão de crises, muito interessante também. E aí eu pego carona na importância que você fala sobre ser gestor de pessoas. Devolvo a palavra. Então, para mim, na minha visão, é assim que eu trabalho. Esse é o meu foco principal. O meu foco principal é o seguinte: eu consigo distribuir todas as questões administrativas dentro do meu conhecimento e o conhecimento dos especialistas e foco muito, por isso que eu falo, tipo assim, eu sou muito bom na questão da humanização do serviço. Por quê? Porque a minha preocupação é as pessoas. E da onde eu trouxe isso? Lá de quando eu comecei o meu condomínio, lembra que eu falei, eu vou fazer a gestão aqui para minha família? Esse pensamento foi a semente. E eu me desenvolvi na gestão das pessoas em cima dessa semente, de como cuidar do condomínio como se eu estivesse cuidando da minha família.
E aí foi um diferencial. Cada um desenvolve suas técnicas em relação a isso, cada um desenvolve a sua forma de fazer gestão em relação a isso. Tipo assim, eu desenvolvi a minha, e a minha foi fazendo com que o meu sucesso fosse acontecendo porque o resultado ia aparecendo, né? Aí você junta uma série de coisas, como eu falei, o talento, o saber ouvir, o desenvolver uma boa conversa, ser uma pessoa diplomática, esse tipo de coisa faz com que você monte vamos dizer assim, a sua carta de apresentação, o seu dia a dia, e você aplica nos condomínios, e aquele condomínio se adapta. Nem todo condomínio às vezes se adapta à sua forma de gerir. Eu já percebi. Deixa eu falar uma coisa aqui então, muito interessante. Antes que eu quero saudar a Flávio Olímpio, que entrou aqui para assistir nossa live da APSA, nosso colega do Rio de Janeiro, Luiz Arechavala, nosso amigo advogado, está com um livro excelente, vai ser lançado aqui na OAB Niterói dia 15, vamos fazer uma palestra, um evento a tarde inteira da nossa comissão, em breve estaremos anunciando, e na sequência um coffee break para lançar o livro do Arechavala sobre instituições condominiais. Um livro excelente, não percam, venham para cá com a gente. O último evento de 3 anos de uma gestão aqui na OAB Niterói, Comissão de Direito Imobiliário e Condominial. Tem um colega fazendo boas perguntas ali que eu já vou levar à tona aqui. E só fazer uma lembrancinha também é o seguinte: administrar é fazer as coisas com e por meio de pessoas. E aí, levando para o FOR, lá no livro As Leis do Triunfo, eles colocam uma nota para cada habilidade de cada uma das grandes figuras que eles apontaram ali. O FOR tirava 10 e 9 quase tudo, né? Perseverança, visão, né? Engenhosidade, né? E chegou em habilidades humanas, ele tirou 5. O Fora era um cara extremamente grosseiro, muito franco, muito objetivo, irritadiço. Aí, pegando uma carona com o For, né, que eu não tenho todos esses 10 que ele tem, nem 9, mas também não tenho essa nota tão ruim no relacionamento pessoal, mas digamos, eu vou jogar para o Vinícius. Francisco Egito tem habilidades objetivas, talvez, habilidades lógico-matemáticas, habilidades quantitativas, né? Mentira, porque eu estou formando economia aqui, estou apanhando economia, foi uma coisa horrorosa. Mas vamos lá. Digamos que eu tenho muitas habilidades numa área, mas não seja tão bom com pessoas, eu seja um bom administrador com ênfase em aspectos quantitativos, né? Números, planilhas. Tem espaço para mim no mercado, existem outros modelos de gestão, eu posso montar um time, enfim, e pegando carona também nessas várias habilidades de gestão. Vinícius, fala para a gente quais são os conhecimentos mais importantes na sua avaliação aí para o síndico poder exercer essa função de gestor condominial. Bom, como todos, a Paola e o Deluca falaram, né? O síndico ele não precisa saber de tudo, né? Ele tem que ter uma noção básica de cada área, né? E dele saber para quem delegar. Mas, aproveitando um gancho que o Deluca falou anteriormente, eu acho que a gestão das pessoas tem um pouco de psicologia, entender um pouco, ler um pouco sobre psicologia, como se relacionar com as pessoas. E aí eu pego até um exemplo meu, vim da área muito matemática, muito 1 mais 1 é 2, então eu tive que muito desenvolver isso em mim. E aí ler bastante sobre como se relacionar com as pessoas, como entender o que as pessoas esperam do atendimento que você vai prestar a elas. Eu cito um exemplo, que foi até na pandemia, que foi muito importante num condomínio que eu administro, onde as pessoas estavam fechadas em casa e a gente teve que ter uma sensibilidade, e eu orientei a equipe a todas aquelas pessoas que passavam muito tempo sozinhas e que estavam muito enclausuradas, a gente fazer um contato diário com as pessoas, de ter essa proximidade para que as pessoas sentissem que elas não estavam sozinhas. Então, ter um olhar humanizado. E isso fez uma diferença tão grande, não só para as pessoas que estavam recebendo a ligação, mas para os funcionários, que passaram a ter uma proximidade maior com os moradores. E a harmonia começou a ficar muito melhor dentro do condomínio. Então, esse relacionamento com as pessoas, de você ter essa sensibilidade, não é fácil. Muitas vezes você vai se ver numa situação complicada de não saber como agir, vai bater cabeça, mas assim, dentro de todos os conhecimentos que a gente precisa ter um pouquinho de cada, como foi bem dito, eu acho que o trato com as pessoas é um ponto de atenção que é importante. Vai fazer toda a diferença em como você vai se conduzir no condomínio. Vai fazer toda a diferença em como você vai manter a sua gestão no condomínio, como as pessoas vão olhar a sua gestão. E ao invés de você receber, às vezes, crítica, você vai receber sugestões de melhorias de algum ponto. Por quê? Porque as pessoas vão te olhar com um olhar diferente. Elas não vão ver você como um ditador, um cara que impõe regras. Elas vão olhar você como uma pessoa que está ali para ajudar, para valorizar o patrimônio, para fazer o melhor por elas, porque você tem a proximidade delas. Dito. Deixa eu dar um abraço para o Henrique Castro, que acabou de entrar aqui, nosso amigo lá de Taguatinga, super atencioso, professor muito dedicado, né, muito empenhado.
Pessoal, eu fiz uma pergunta sobre habilidade para a gente trazer à tona que existem vários gestores com várias habilidades. Aqui na minha empresa, hoje, eu não consigo ter tempo para atender mais o síndico, o cliente. O que eu tenho feito? Eu tenho dividido as tarefas. E para suprir o tempo que eu não tenho, eu tenho 9 gestores aqui na empresa como um todo. Né? Na advocacia tem um, na locação temos 2, comercial de locação, do condomínio temos 2, assim por diante. Dos 9, 8 são mulheres. E com perfil único, elas têm habilidade interpessoais, elas têm paciência, elas conseguem prestar ouvido, né? Elas conseguem complementar o que eu não consigo ter. E assim a gente foi formando a equipe. Claro que cada uma tem um perfil muito, muito único, né? Eu acho que é interessante que existem vários espaços para vários tipos de gestão. O Alessandro está fazendo muitas perguntas legais aqui, e ele fez uma pergunta que muitos síndicos se perguntam e param nessa escalada. Ele perguntou assim, como gerenciar 5, 10, 30 condomínios? Como gerenciar a demanda? Ele fez 2 perguntas, eu sintetizei. Contando uma historinha, eu tive um síndico aqui orgânico que foi eleito e falou, olha, eu estou desempregado, era da Petrobras, tenho experiência em gestão, me ajudem. Nós ajudamos ele. Depois indicamos um condomínio para ele, quando não ouvimos falar em síndico profissional. Ele pegou. Depois ele pegou outro, ele parou com 6. Aí então ele estacionou. Ele falou, olha, eu estou no meu limite, não quero me estressar mais, eu estou satisfeito com o que tenho, beleza. Mas ali tinha um pouquinho de uma inabilidade em lidar com demandas cada vez mais complexas. Ele trabalhava sozinho. Claro que você pode parar com uma carteira de condomínio menor e ficar por ali. Ou você pode chegar a uma carteira maior. Qual o segredo disso? Ou necessariamente você tem que crescer, você perde qualidade, você pode ter auxiliar? Fala pra gente aí, fiquem à vontade, sem seguir uma ordem, pode comentar quem tiver interesse no tema. Eu queria aproveitar, inclusive, antes de pegar isso, falar uma coisa que a Paola falou, que é, tipo assim, ela falou uma coisa das coisas mais raras que eu já vi acontecer, da pessoa entregar um condomínio que está tudo perfeitinho, bonitinho, para a gente administrar. Tipo assim, nunca consegui esse coelho da cartola, porque só chega bomba e pepino, né? E é a realidade que a gente pega, porque a maioria que as pessoas procuram, ó, toma essa bomba aí, conserta essa bomba aí, ou então fala assim, ó, o cara abandonou o barco, a gente precisa de alguém aqui. Normalmente é assim. Né, Paola? Esse condomínio perfeito me apresenta no livro da Fábula. Deixa eu dar Ana Paula Cleve, ele é o Torres, todo mundo entrando aí, um abraço para todos. Alguma coisa assim, entendeu? Mas o que acontece? O que eu queria completar? Falando sobre essa questão da organização, tipo assim, tudo depende muito da organização que você faz e do teu pensamento. Quem me conhece sabe o seguinte, eu falo isso abertamente, pessoal, eu sou síndico profissional dentro dos condomínios que eu trabalho, fora eu sou um empresário. Eu sou o sócio e diretor da confiança, então eu penso como empresário e eu organizo a minha empresa para que ela possa se estruturar para chegar aos objetivos que eu traço. Então, tipo assim, a quantidade de condomínio depende muito, por exemplo, do tamanho do condomínio. Se você tiver, tipo assim, 5, 6 condomínios de 10 unidades cada um, de 20 unidades cada um, é fácil. É muito fácil você administrar. Você vai uma vez em cada um por semana, entendeu? Você consegue em um dia, você faz 5, no outro dia você faz 5, você tem 3 dias da semana livre para você malhar, para você sair, passear, estudar, o que você quiser. Então, tudo começa por... Isso aí é outra fábula, hein? A Paola colocou a fábula do condomínio bonzinho, você colocou a fábula da síndica malhar? Da praia que se diverte. Porque o dia inteiro vocês estão na Assembleia resolvendo o problema, atendendo o conselho. Então não se engane. Foi uma mensagem subliminar para a Paola, eu acho que ela entendeu. Mas o que acontece? Tipo assim, isso depende muito, tipo assim, da capacidade que você está aceitando. Por exemplo, no meu caso eu administro 13 condomínios e eu estou com tamanhos variados, que vão de 6 unidades a 110 unidades, por exemplo. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu preciso me organizar se eu quiser chegar a 15, se eu quiser chegar a 20. Por quê? Porque eu faço todos os atendimentos, eu faço a minha demanda. Então, hoje em dia, eu já, para o ano de 2022, eu estou planejando ter uma assistente administrativa que cuide da parte de fazer cotações, seguro, essas coisas para mim, para que eu possa focar um pouco mais lá de fora. E dependendo de como eu cresço, eu vou ter que ter alguém para me ajudar com as visitas também. E assim você vai crescendo. Se você não se organizar dessa forma como empresa, não adianta. Você cresce, em algum momento você cai.
Por quê? Porque você não consegue manter a qualidade do seu serviço, vai te esgotar, vai acabar com você, vai acabar com a tua família, você vai chegar sempre com raiva em casa, você vai chegar sempre esgotado em casa. Se você tiver filho, teus filhos não vão ficar. Eu passei por isso em algum momento, quando eu não estava organizado, eu precisei me organizar, e eu vi isso na prática. Eu falei o seguinte: nesse momento eu preciso me acertar, porque senão eu perco qualidade de vida. E eu perdendo qualidade de vida, eu coloco em risco todo o meu trabalho, todos os condomínios que eu administro. Porque a pessoa vai vir me procurar e eu vou estar com raiva, vou estar aborrecido. Como é que eu vou ajudar ela a resolver o problema dela? Entendeu? Então a pessoa precisa entender isso. A organização e estrutura é muito importante para que você possa ir alcançando os degraus. Não coloque degraus muito altos. Comece com degraus menores. Tipo assim, esse ano, 3 condomínios, no próximo ano, 5 condomínios, e você vai fazendo. Se você passar, é bônus. E fala assim: oh, maravilha, estou com bônus. E vai fazendo o seu planejamento aos poucos, e você vai se preparando também aos poucos para cada próximo passo. Eu, pelo menos, fiz assim. E hoje em dia eu fico muito feliz nos degraus que a gente conseguiu chegar. Excelente, excelente. Vinícius, Paola? Eu compartilho muito da visão do Deluca. Eu hoje também já tenho uma estrutura, já pensando no crescimento, com assistente. É claro que a função do síndico, as responsabilidades do síndico estão todas em mim, né? Mas eu tenho até uma estrutura já, justamente já projetar um crescimento. Mas é importante saber gerir seu tempo, né? Você saber como você vai fazer a gestão do seu tempo, o seu planejamento no dia a dia é muito importante para você conseguir ter esse crescimento. Eu tenho condomínios de 500 unidades que me demandam muita atividade. Então, se eu ficar focado só nele, os outros eu vou deixar de lado. Eu não posso. Eu tenho que ter um nível de atendimento que seja o mesmo para todo mundo, independente do tamanho. A prestação de serviço que eu quero para os meus clientes é a mesma. Se ele é um cliente que está num lugar que, de repente, não é valorizado como no outro lugar, para mim isso não é diferença. Eu vou tratar da mesma forma. Se é um condomínio que é maior e um condomínio que é menor, para mim é diferente. Eu tenho que tratar da mesma forma. E para isso eu preciso estar com a gestão do meu tempo muito bem feita. Então, traçar o planejamento. Eu costumo fazer planejamento semanal. Eu faço o meu velho checklist, né? E vou ali, planejamento da semana, e eu vou durante a semana me organizando e matando todas as pendências que tem, todas as orientações que eu quero dar para a equipe, todas as demandas que eu tenho, eu vou organizando. E dessa forma eu consigo estruturar para que o atendimento ele mantenha um padrão em todos os condomínios que nós atuamos. Então a gestão do tempo é fundamental, você saber gerir o tempo, ter disciplina é fundamental para você crescer e ter aquela visão de que você tem que se estruturar. Não adianta você abraçar o mundo, ter vários condomínios, se você não tiver uma estrutura por trás para te dar o suporte. Porque no final das contas você não vai conseguir chegar onde você quer, você vai acabar não conseguindo ficar firme no mercado e depois você vai ser muito prejudicado. Então, é importante ter essa estrutura, planejar. Se você não tem condições hoje de ter uma estrutura, vá pensando como você adquirir essa estrutura, vá fazendo um planejamento prévio para ir crescendo gradativamente. Vai alcançando até onde sua mão pode. E aos pouquinhos você vai vendo que sua mão vai chegar cada vez mais longe. Excelente, excelente. A gente pegou 2 conceitos aqui de forma intuitiva, tá? E construídos com base na experiência de vocês e nas soluções que vocês deram para o mundo. O conceito foi, o Deluca falou, eu sou empresário, eu estou organizando aqui o trabalho. Na verdade, o empresário, o empreendedor é aquele que organiza os fatores de produção, né? Capital, trabalho, pessoas, né? Ou, na linguagem da administração, ele é o gestor de recursos. Ele tem que ter recursos limitados para atingir objetivos. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, a informação também é um recurso, o espaço é um recurso. Olha quantos problemas em condomínio por conta do espaço, né? Enfim, tempo é um recurso valiosíssimo, gerenciar tempo também. Então, falou-se aí intuitivamente de conceitos de economia, né, de fatores de produção, conceito de gestão. E aí o Vinícius falou em planejamento, pessoal. Olha como a função de vocês é gestão. O síndico recebe um mandato para gerir. O mandato é um contrato do direito para gestão, certo? O que é gestão? Gestão, gerente, manager, né? Ele gerencia recursos para tomar decisão, para alcançar objetivos da organização. Isso é prática. Mas se a gente jogar um pouquinho de administração, como fica? Processos gerenciais, planejamento, organização, direção e controle. Vocês falaram em planejar, falaram em organizar, cada um no seu lugar, cada um na sua função, quem vai me ajudar aqui e ali, como eu vou fazer o trabalho, como eu vou dividir o trabalho, cargo e função.
controle, se está tudo saindo conforme foi planejado, conforme está sendo realizado. Quais são as métricas, né? Como é que eu estou conseguindo chegar, qual o desempenho. Gente, eu, pessoalmente, como administrador e estudante, né, nível de mestrado de administração e pesquisando, eu vejo claramente o condomínio como uma organização social e a atividade de vocês como uma atividade de gestão, cada vez mais. Paola, faltou falar um pouquinho desse tema aí, né? Então, pegando o que os meninos falaram em relação à pergunta feita, eu acho que você primeiro tem que saber o que você realmente quer. Eu acho que é o principal. Porque entre gerir um condomínio, fazer a gestão de 1 e fazer a gestão de 5, já tem uma mudança. Para 10, outra totalmente diferente. Então, vai depender muito do que você realmente quer. Eu posso falar de carteirinha hoje, com a maior tranquilidade do mundo. Eu sou muito boa para gerir problema. Não pegar um condomínio zero me assusta e eu não consigo ter a expertise que eu tenho se eu pegar um condomínio negativo. Então, assim, eu acho que você observar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e falar assim, não, nesse aqui conceitos, tem a mesma ética, tem o mesmo fundamento, e aí você chamar para ser preposto com você, e aí você falar, olha, estamos aqui, vamos fazer junto, vai entrar a sua empresa, vai entrar a minha. Essa é a dinâmica da sindicatura profissional que eu acho bacana. É os prepostos e os parceiros que você pode vir a ter. Eu sou muito boa para gerir o condomínio que está no buraco. Eu gosto disso, isso me dá gana, me dá uma velocidade absurda, diferente de eu pegar um condomínio ali estabilizado. Então, essa é a percepção que eu tenho minha como profissional. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Eu acho que, às vezes... não consegui ler, pelo contrário. O que tá escrito? Você embaralhou o cérebro da Paola. O Egito estava ao contrário. Já era. Vai pifar. Bom, Rivotril, né? Pode passar na farmáciazinha e comprar. É ruim, não. É a droguinha que a gente começa a usar lá atrás. Então, assim, eu vejo isso porque eu peguei um condomínio do jeito que o Antônio falou. Eu peguei um condomínio light, óbvio. Ele não tinha as manutenções em dia, mas ele tinha uma situação financeira estabilizada. E aí eu acabei errando como síndica, porque eu deixei a margem do acompanhamento dos saldos pela administradora e ela não me deu o suporte devido. Então, assim, foi um aprendizado? Foi. A cabeça foi na bandeja? Foi. E eu assumi o meu erro e minha falha. Então, aí é que eu falo, um ano pode ser que não seja o período para você se adaptar àquele condomínio e nem o condomínio com você. Então, essa avaliação é importante para a gente. Então, para isso tem parcerias, para isso a empresa de sindicatura tem preposto, nem sempre vai ser você que vai estar ali presencial, mas vai estar alguém que entende como você gosta de trabalhar. E isso é que é bacana. Paola, o Egito, deixa eu fazer uma complementação, que eu vi que tem muita gente perguntando, e eu acho que eles estão interessados muito em saber como é que a gente trabalha, né? Eu dei um exemplo de uma organização externa, da minha organização como a minha empresa, né? Vou dar um exemplo agora de uma organização interna. Por exemplo, você como síndico profissional, você quer chegar a síndico profissional e falar assim, cara, eu fiz uma proposta lá de 2 vezes por semana, um valor, não sei o quê, como é que eu faço para melhorar isso no dia a dia? Um dos macetes que eu tenho, treine bem as suas equipes. Você tem que ter uma boa equipe trabalhando no condomínio, você tem que ter bons planos de contingência, você tem que ter um bom zelador. Por quê? Porque quando você pega a tua equipe, você consegue deixar ela num ponto que todo mundo sabe o seu papel, que todo mundo sabe o resultado que tem que chegar, que todo mundo sabe que tem liderança, às vezes você precisa passar nesse condomínio 15 em 15 dias. Você não precisa passar no condomínio 2 semanas. Olha só como otimizou. Como é que eu consigo tomar conta de vários condomínios? Eu dou um macete para vocês. Treine bem as equipes que você tem, porque elas vão aliviar o teu fardo. A grande maioria de coisas operacionais que acontecem no condomínio, elas têm total capacidade de resolver, elas só vão te comunicar. Entendeu? Fazendo isso, você já geriu uma das coisas que você falou em administração, Egito, que é a questão do tempo, que pra gente é o mais precioso, o tempo. Você conseguiu otimizar e melhorar a gestão do tempo. Pode falar, Paluca. E uma coisa que todo mundo bate muito é falar assim, mas vocês não vão ao condomínio? Gente, quem dá plantão é médico.
Não é síndico. Síndico não dá plantão. Síndico, ele é responsável por qualquer coisa, ele tem horário de emergência. Eu já bati em condomínio 1h da manhã, já bati em condomínio 2. Você não tem horário, muitas das vezes. Então, vai lá ficar de plantão para atender o condômino. Oi? Telefone, WhatsApp, e-mail, e por aí você vai. Eu acho que os meus amigos, tanto quanto eu atendo direto no prédio, direto no condomínio. Agenda comigo um horário e eu vou estar lá naquele horário. Agora, ficar de plantão... Ainda não estou usando jaleco branco e não passei por 5 anos de medicina. Aproveitando um pouquinho o que eles falaram, e acho que é interessante porque ainda existe, e eu vejo isso aqui no mercado de Niterói ainda, no Rio nem tanto, acho que São Paulo muito menos, mas aquela preocupação, o síndico profissional, ele não mora no prédio, é um síndico orgânico, tá lá para resolver. E não é isso. O que o De Luca falou, você tendo uma equipe bem treinada, bem qualificada, bem orientada, o síndico às vezes tem um problema, uma emergência, que às vezes o mesmo já dá orientação e a pessoa no condomínio ela já consegue resolver sem, às vezes, o síndico nem ter a necessidade de ir no condomínio. Obviamente, tem emergências que exigem a presença do síndico, mas o treinamento da equipe é fundamental. Então, esse conceito que algumas pessoas pensam, tem um receio de um síndico profissional no condomínio, porque não vai estar lá, não mora lá, se tiver um problema de noite, isso cai por terra quando a gente trabalha o treinamento das equipes, a orientação devida. Uma outra parte, Vinícius, que tipo assim, a transparência quando você está apresentando sua proposta, a transparência quando as pessoas estão te procurando. Porque às vezes o condomínio ele não tem a equipe toda, às vezes o condomínio não quer pagar por um funcionário. Eu me lembro uma vez numa assembleia, o senhorzinho perguntou para mim e falou o seguinte: mas você não mora aqui, se o portão parar de madrugada, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, a gente vai entrar em contato com a empresa que presta serviço. Para isso, a gente vai ter que ter uma empresa que preste serviço, e se eles não atenderem num plantão de final de semana, só vai ser atendido na segunda-feira, no primeiro horário. Mas o outro síndico descia e botava a mão na roda, não sei o quê. Eu falei assim, infelizmente comigo eu não vou conseguir fazer isso porque eu não vou estar perto, vou estar longe, mas eu vou ensinar vocês a mexer no portão. Beleza? Aí o que acontece? Tem que ser essa transparência, porque as pessoas acham que além de nós sermos multifacetários, nós somos também onipresentes, entendeu? E para a maioria das situações não funciona assim. Entendeu? A maioria das situações, ou você vai ter uma equipe que vai trabalhar, ou quando o condomínio ele não quiser ter uma equipe, tem um condomínio meu que só tem porteiro até as 7 da noite, ele sabe que das 7 da noite para cima é por conta deles. Entendeu? É por conta deles, porque eles toparam ter uma economia de ter um funcionário até 7 da noite. São de 7 da noite até 7 da manhã, é por conta deles. A gente monta os planos de contingência, mas ele sabe que não tem funcionário para ajudar. Entendeu? E essa transparência tem que acontecer. Desse jeito a gente quebra esses mitos. Interessante a colocação que você fez aí. Certa vez no condomínio eu escutei a pessoa falando: olha, eu não vou contratar um síndico profissional, eu vou escolher a síndica aqui do condomínio, por quê? Ela é síndica à moda antiga, ela fica na porta quem entra no condomínio. Eu fiquei olhando para aquilo, acompanhando. Quer dizer, antigamente alguns síndicos tinham tempo e a pessoa ficava ali, né? Era um trabalho muito amador, era um trabalho muito personalizado, né? Enfim, mudou e as pessoas começam a perceber a mudança no modelo. Não há pessoalidade, né? Não há a necessidade de você ser o executor. A administração é isso. Você passa por vários níveis gerenciais, desde o médico até o gerencial tático e operacional. Isso é bem interessante. Vocês começam a trazer uma mudança cultural. Queridos, nós terminaríamos às 9h30. O tema é extremamente interessante. Outras lives, para cá, será sempre um prazer, né? Faremos eventos só para síndicos também, congressos, feiras, livros. A revista dos condomínios é a casa de vocês. Quem tiver interesse em trazer algum tema novo, manda para o nosso jornalista, contato@revistadoscondomínios.com.br, que a equipe de jornalismo pode tentar ver se dá para fazer uma pauta, trabalhar aquele tema ali, sempre para atender a sociedade condominial. Já fiz o convite para o Aprimora para a gente sentar aqui na semana que vem com alguns síndicos que estão atuando, para a gente escutar vocês e lançar um curso para o mercado condominial, para aquele que está na gestão, quer gestão direta como síndico ou quer gestão auxiliar como administradora de condomínios. Fazendo, então, uma fala final, vou rodar aqui Vinícius, depois o De Luca, depois a Paola, e a gente essa live já que você não ficou conosco aqui até o final. Vinícius, uma frase, assim, encerrando, falando da gestão, falando do teu trabalho, dá com a palavra.
Bom, primeiramente eu agradeço o convite do Curso Primório, estar participando aqui da live. Um prazer rever os amigos também aqui, Paola, Deluca, você também, Francisco. Agradeço também a oportunidade de estar com eles. E agradecer também a todo mundo que esteve presente aqui, que passou um pouquinho aqui, fez os questionamentos. Eu acho que síndico, botar numa palavra, não vou dizer uma frase não. Eu acho que como é que se fala? Me fugiu a palavra agora, perseverança. Você tem que ser perseverante naquilo. Se você quer ser síndico profissional, você tem que correr atrás, ter disciplina, não desistir. Às vezes você vai no condomínio, vai ter uma reunião que você não vai ser eleito, você não pode desanimar. Você tem que levantar a cabeça e é um mercado que tem espaço para todo mundo, é um mercado que está crescendo muito. E então, assim, perseverança naquilo. Se esse é o objetivo que você quer, siga com força, siga se profissionalizando, ganhando experiência prática e teórica, porque certamente você vai conseguir galgar bons condomínios aí, ter uma carreira muito interessante dentro da sindicatura. Então, obrigado aí, pessoal. Beleza? Deluca. Pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu gosto de sempre deixar bem claro o quanto é batalhar duro e difícil a gente poder defender essa questão do que a gente escolheu de ser síndico profissional. Eu falo que os meus amigos síndicos profissionais, eles não são meus concorrentes, nunca foram e nunca serão. O meu concorrente, muitas das vezes, é aquele cara que a gente apresenta uma proposta de valor, um valor agregado, e o morador levanta a mão e fala assim, qualquer R$500 eu fico no lugar dele. Aquele cara é o meu concorrente, porque nós que temos a expertise, o desenvolvimento, a gente precisa mostrar que aquele cara, por R$500 no condomínio, dando um exemplo, ele vai ser muito prejudicial, ele vai causar transtornos, como aquela senhora que ficaria na porta do portão. Ela não vai fazer as manutenções que ele tem que fazer, na hora que o condomínio toma multa, o cara vai falar assim, meu Deus do céu, sai do portão, senhora, a senhora não pode mais ser síndica. Hoje em dia a realidade é essa. E a gente tem a obrigação de mostrar para o mercado a questão da qualidade e dos resultados. A gente tem que levantar essa bandeira e batalhar por cima dela. Por isso que eu defendo muito essa questão não estou dizendo da regulamentação da questão do síndico, mas da proteção a esse profissional, entre aspas, que desenvolve a sua atividade com competências. Eu vejo dessa forma. Obrigado pela participação mais uma vez, tá? Desejo muito sucesso a todos. Obrigado. Um abraço para Marcelo Borges, professor, entrou na live da LAD. Paola, finalizando aí a tua fala. Gente, obrigado. Queria agradecer a Primora, sempre presente e aprimorando, né, os síndicos aí na busca dos pequenos aprendizados diários. Sempre tem uma questão a mais para a gente estar trazendo e trabalhando. Eu acho que sempre é muito benéfico a questão da interação. Então, tá sempre interagindo, sempre trocando. Eu concordo muito com o Antônio. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Aqui não tem concorrência. Eu acho que é onde um ganha, daqui a pouco o outro vai. E a gente vai sempre trocando. Uma frase que eu bato muito ultimamente para os síndicos, pensem na seguinte frase. É fazendo que se erra ou se acerta. Se você errou, parabéns, você tentou. Agora, se você acertou, mais parabéns ainda, porque conseguiu mostrar que aquilo ali veio, embasou entre teoria e prática e você ajustou. Agora não fica de cabeça baixa porque errou, não, porque a gente vai sempre estar na busca. É fazendo que você vê isso. E aí eu vejo muita gente, eu já passei por isso, de abaixar a cabeça na hora que errou e ficar, é um aprendizado. Você olha para trás hoje e vê que você é muito melhor daquilo que você era lá atrás. E ainda tem muito mais a ser melhor lá na frente. Então acho que a busca é constante. E o que precisar da gente, eu acho que a gente está aí para interagir. Excelente, pessoal. Já caminhando então para a nossa despedida, falando um pouquinho do lado de cá. Jornal do Síndico local, impresso em janeiro, com reportagens construídas aqui na nossa equipe, tá? Trazendo pessoas locais aqui para falar, para dar mais espaço para o síndico também. E aqui em Niterói demos entrada num projeto de lei, vereador Fabiano Gonçalves, para instituir o Dia do Síndico. Aqui também será no dia 30/11, para não termos mais uma data, mas o importante, criamos a justificativa do projeto de lei, colocando o gestor de condomínios. Que figura é essa? É o síndico que está na gestão direta ou aquele que está na gestão auxiliar, dentro de uma administradora de condomínios, o gerente da administradora, o gerente do condomínio, aquele que trabalha apoiando o síndico profissional também, ou seja, todos aqueles que ajudam direto ou indiretamente na gestão condominial. Teremos, se Deus quiser,
essa data aprovada no nosso calendário, faremos moções aqui homenageando esses profissionais que tanto defendem o nosso patrimônio das nossas famílias e que contribuem para uma melhor gestão em cada condomínio desse nosso Brasil. Encerrando agora, então, a nossa atividade. Segunda-feira que vem tem mais. Estaremos aqui com mais síndicos falando um pouquinho sobre a gestão condominial. Construiremos esse próximo curso escutando vocês, sem aquele juridiquês que nós advogados às vezes trazemos, né? Isso não é só o mundo condominial, é um pouquinho disso, um pouquinho de manutenção, um pouquinho de gestão de conflitos, é um pouquinho de tudo que vocês vivenciam. Vamos construir esse curso e lançar uma formação boa para todos os aí. Um abraço a todos, um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Deixa eu compartilhar, você não sabe.